Então vamos lá, nós vamos ao primeiro assunto que foi solicitado, que é sobre variáveis e argumentos. Esse é um assunto que, primeiro, assim, eu queria dizer que, embora seja um assunto básico de desenvolvimento, é muito normal que hajam muitas dúvidas dos alunos, principalmente de quem não tem experiência em desenvolvimento de sistemas. Então, essa é uma dúvida bem mais comum do que pode parecer. E é bom que a gente tenha, como agora, essa oportunidade da gente tentar dar mais alguns exemplos que possam melhorar aí a compreensão de todos. Então eu estou aqui no UiPath, acredito que todos estejam vendo aí nas suas telas. Eu criei um projeto aqui que eu chamei de restaurante. É um projetozinho bem simples, não é nada funcional, não é um projeto que você vai poder utilizar. Bom, então eu vou explicar por que eu criei um projetozinho bem simples. É um projeto que eu chamei de restaurante e a gente vai montar o seguinte cenário. Para poder explicar melhor para quem ainda não compreendeu a utilização de variáveis e de argumentos. Então a gente montou esse cenário, que é extremamente comum, que é quando a gente vai a um restaurante e a gente escolhe lá o nosso cardápio. Então eu tenho aqui dois workflows. Eu tenho um workflow cliente, que seria a pessoa, né, que chega ao restaurante e vai consumir algum produto. E eu tenho aqui um workflow chamado de atendente. Então nós vamos usar esse cenário de workflow cliente para a gente entender o que são variáveis. Vamos daqui na aba de variáveis e nós temos aqui algumas variáveis que são informações que pertencem ao cliente. Por isso, a gente coloca isso como variável. Só pertence a esse workflow específico. Por exemplo, eu tenho o nome desse cliente, que é um texto, né, que é uma string. Eu coloquei aqui como padrão Alex Diogo. Nós temos uma mesa que ele está sentado, que aí seria um número, né? Então eu utilizei aqui o int 32. Nós temos uma outra variável que é o dinheiro. Eu usei aqui o double, que ele, vamos dizer que eu tenha para gastar nesse restaurante R$100. É quanto eu tenho, né, como cliente. Então eu coloquei nessa variável double. Esses são dados que só fazem sentido para o cliente. Esses dados não fazem sentido para outros workflows. Então, se não faz sentido para outros workflows, pelo menos não nesse momento, ele seria uma variável, vamos dizer assim. Agora, se a gente vier aqui no atendente, que seria, aqui a gente chama de, ainda tem o costume de chamar de garçom, não sei como é isso em outros estados, mas você vai ver que a gente tem aqui alguns argumentos, porque esse garçom, esse atendente, em algum momento, ele precisa receber dados do cliente para que ele saiba o que ele vai atendê-lo. Então, o atendente ele é um workflow de serviço, que presta algum serviço. Por isso a gente lá no curso, a gente sempre está falando que quando a gente está desenvolvendo o nosso robô, a gente tem que ter a preocupação de que ele seja mais modular possível. Por quê? Porque eu não posso ter no meu workflow cliente funções que não sejam de um cliente. Assim como eu não posso ter no meu workflow atendente funções, ou ele não pode realizar funções que não sejam de um atendente. Se eu tenho, por exemplo, além do cliente do atendente aqui, eu tenho também o workflow que vai ser o maître lá, a pessoa que prepara os pratos. Isso não é função do atendente, mas o atendente vai ter que interagir com ele. Então, quanto mais eu modularizar, mais eu posso construir robôs reutilizando esses workflows, reutilizando essas funções. Então, no momento em que o cliente chama um atendente, e a gente faz isso através... aliás, eu vou já aproveitar para ir fazendo pergunta e ver vocês falando aqui. Como é que de um workflow eu chamo funções ou funcionalidades de um outro workflow? Eu sei que está com atrasozinho aqui na transmissão,
Então pode ser que demore um pouquinho a resposta de vocês, mas vamos lá. Como é que eu consigo consumir funções ou consumir funcionalidades de outro workflow? Tá me parecendo que isso, alguém já respondeu aqui invocando outro workflows, né? Mas através de qual activity? Como o atraso, pelo que eu estou vendo aqui, está bem longo, então eu não vou me prender muito aqui às respostas que vocês estão vendo aqui. Eu estou vendo que o Eliton pediu também aqui para falar sobre o Attached Browser. A gente vai também aproveitar e falar sobre isso. Mas vamos lá. Quando eu preciso consumir uma funcionalidade de outro workflow, eu utilizo o Invoke Workflow File, né? Aquela activity que me permite chamar um outro workflow. Que nesse caso aqui ele deu o nome aqui de Invoke Atendente Workflow. E qual é a forma que eu tenho de conseguir conversar com esse outro workflow? Através de variáveis? Não. Por quê? Porque as variáveis só existem para mim. O meu nome só existe para mim. Eu não tenho como pegar o que está a minha memória e passar para o atendente. Então eu passo isso verbalmente, através de uma chamada. Eu chamo ele, informo que o meu nome é Alex Diogo, informo que eu estou na mesa 15, nesse exemplo aqui, e informo o meu pedido. Informo, por exemplo, que eu quero uma Coca-Cola. Então esse atendente ele tem argumentos de entrada, ou seja, o que ele está esperando receber de mim, para que ele possa guardar nas variáveis dele, na memória dele, seja aquela folhinha, né, de anotar os pedidos dele. Então ele tem aqui, o que ele espera para que eu possa chamá-lo e fazer um pedido, o que ele exige que eu passe para ele. Então nós temos aqui o que são os workflows de entrada, os argumentos de entrada. Então eu tenho aqui o cliente nome, eu passo para ele o meu nome, eu passo para ele a minha mesa, eu passo para ele o meu pedido. E o que ele traz de volta? Exatamente o pedido, aquilo que eu solicitei. Então vamos ver como é que isso acontece. Se eu voltar aqui no meu workflow cliente, eu vou ver que eu tenho aqui a chamada que eu fiz, eu chamei esse atendente e agora eu estou passando argumentos para ele. Então eu digo aqui, olha, o meu nome é Alex, a minha mesa é 15, tudo isso aqui está na minha memória, né? Eu tenho aqui uma variável chamada nome, tem uma variável chamada mesa. Então eu passo tudo isso para ele. Digo assim, olha, o meu nome é esse aqui, que é o nome que eu sei, está na minha memória. A minha mesa é essa aqui, o meu pedido é esse. Eu quero uma Coca-Cola. E aí o que eu espero que ele traga para mim? É o meu argumento, ou é o argumento dele, do atendente de saída. É o que ele vai me entregar. Então com isso a gente pode pensar em vários cenários aqui. Quando eu vou a um caixa eletrônico, por exemplo, e qual o argumento de entrada que o caixa eletrônico espera de mim? Ele espera que eu coloque um cartão, ele espera que eu coloque a minha digital. Tudo isso é o argumento de entrada, para que eu comprove para ele aquilo que eu estou pedindo. E muitas vezes ele espera que eu digite uma sequência ou numérica ou de letras, uma combinação que provem que eu sou a pessoa que está ali pedindo dinheiro e também que eu coloque, informe para ele quanto eu quero. Ele vai processar tudo isso. E qual é o argumento de saída do caixa eletrônico? É o dinheiro. Ele vai me retornar. Obviamente, se eu tiver aquele saldo, ele vai retornar para mim o dinheiro. Então, a saída do dinheiro é um argumento de saída do caixa eletrônico. Eu estou consumindo aquele serviço. Então, se a gente executar aqui, eu passei para ele que o meu nome, a minha mesa e o que eu quero. E ele vai me retornar ou no argumento out entrega pedido, ele vai me retornar ou a Coca-Cola, vamos dizer aqui que ele tem a Coca-Cola, se a gente executar aqui,
Eu coloquei aqui o message box para que ele me mostre Coca-Cola. Então saiu aqui a mensagem Coca-Cola, ou caso não tenha, eu não sei se apareceu para vocês aí o message box, está me parecendo que não está transmitindo, mas apareceu aqui o message box informando Coca-Cola. Ou caso não tenha, ele vai me retornar outra coisa, não temos Coca-Cola. Por exemplo, é a saída dele. Bom, tem bastante gente reclamando que a conexão está muito ruim. Pois é, infelizmente fui escolhido hoje aqui, o bairro foi escolhido para lentidão aqui na nossa transmissão, né? Nossa rede, a internet aqui está bem complicado. Mas não se preocupe não, eu vou deixar essa aula gravada lá na área de alunos, mas eu estou conseguindo ler aqui as mensagens, as solicitações. Tem aqui o Lucas também falando de 2 dúvidas, né? Como o IPF interage com o site, onde o acesso é através de certificado. Eu vou falar disso, né? Foi um dos assuntos que foi colocado lá. Bom, depois digam aí se essa questão de variável e argumento ficou um pouquinho mais claro. Quando eu preciso utilizar uma e quando eu vou utilizar o outro. Depois falem aí, se a gente precisar, a gente tenta ver mais exemplos que possam elucidar melhor.